Dia 3 de maio, não há nada impossível para Deus. Um tanque que em aramaico é chamado Betesda, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. João capítulo 5, versículos 2 a 4. A palavra Betesda deriva de duas palavras hebraicas, uma relacionada à casa, habitação, e a segunda, bondade, misericórdia. Betesda pode ser traduzido por casa ou lugar de misericórdia. Nesse lugar, em que muitas pessoas enfermas buscavam por cura sobrenatural, Jesus encontra o homem que havia 38 anos estava paralítico. Por muito tempo, ele tentava obter a cura oferecida no tanque sem êxito. O encontro com Jesus trouxe a cura tão almejada sem precisar tocar na água daquele tanque. Dias atrás, a minha mãe relembrou uma história de quando estava grávida de mim no final de 1979. Ela teve rubéola, foi aconselhada a abortar. Então, após sair daquele consultório, uma amiga lhe disse: Edith, não desista, confie em Deus. Ele não vai permitir que esta criança sofra consequência alguma por causa dessa doença. Cheia de esperança, minha mãe decidiu prosseguir com a gravidez. Finalmente eu nasci, cheio de vida e com vigor, e o melhor de tudo, em perfeita saúde. Talvez você esteja diante de um diagnóstico contrário quanto à sua vida ou de alguém que você conhece. Só Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Não podemos dimensionar aonde Ele nos levará. Embora sim saibamos que Ele tem poder para transformar a água em vinho. Saiba que hoje mesmo esse diagnóstico pode ser mudado e o milagre pode acontecer se Ele assim determinar. Deus está mais disposto a nos ajudar do que somos capazes de imaginar. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 50. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar o corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: Façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: Vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que assim faria. E José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e os gados. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento no terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: Como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel Misraim. Assim os filhos de Jacó fizeram com seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manre, no terreno de Abraão. Havia comprado de Efron, o heteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vai se vingar de todo o mal que fizemos. Então mandaram dizer a José: Antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo como membros da família os filhos de seu neto Maquir, que era filho de Manassés.
Certo dia, José disse aos irmãos: Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará desse país para a terra que ele jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: Estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Palavra-chave: movimento.